São 12h36, aqui diretamente ao vivo dos estúdios da Rádio Gazeta News. E como havíamos prometido para vocês, nas quintas-feiras nós vamos ter este segmento especial, o Boletim do Consulado. E teremos sempre um convidado especial aqui para trazer essas notícias importantes para a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, especialmente no sul da Flórida. E hoje nós temos a honra de termos conosco o consulado adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami, o senhor Leonardo Gomes Nogueira Rabelo. Seja bem-vindo. Vamos ver aqui aonde nós temos microfone, vamos ver aqui. Vamos fazer um teste. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Neise, pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, porque é uma honra também para mim. E agradeço bastante a oportunidade de poder, enfim, interagir, esclarecer dúvidas, prestar informações sobre os serviços que o consulado presta, sobre os serviços consulares. Enfim, estou à disposição. Claro que sim, e agradecemos muito por sua presença hoje aqui conosco. E antes de começarmos a nossa entrevista de hoje, com informação importantíssima para todos nós, vamos dar um recadinho aqui de um de nossos patrocinadores, que nós temos aqui algo para vocês que gostam de televisão, canal brasileiro. Se você gosta da TV Globo Internacional, da Record TV Américas, PFC Internacional, Band Internacional, Band News, e gosta de assistir tudo em português, né? Vocês já conhecem o pacote da Brasil Mega, da Sling TV? Então, se você não conhece, com apenas $35 mensais, vocês têm 5 canais brasileiros para assistir de onde quiser, e sem contrato a longo prazo. E também não exige Social Security, pessoal. Então, correm lá, acessem ao site, né, sling.com/Brasil, que a assinatura é super fácil e ainda você pode incluir centenas de outros canais, se preferir, com um excelente preço, é claro, né? Então, corre lá, tem esse pacote, né? E também você pode experimentar por 7 dias totalmente grátis e acessar de qualquer aparelho digital, Smart TV, tablet, celular. Corre lá, sling.com/Brasil. Então, está dado o recado para o pessoal. E aqui nós temos, regressamos aqui com o senhor Leonardo. E vamos iniciar aqui, né, as perguntinhas. O pessoal sempre tem muita dúvida a respeito, né, da emissão da carteira de matrícula consular. Né? Vamos começar com este assunto hoje, que é um documento de identificação criado para auxiliar os brasileiros que vivem no exterior. E eu sei que nós estávamos checando a página do consulado, que no momento, né, os novos agendamentos estão temporariamente suspensos. Então, qual é a previsão de voltar ao normal este probleminha? A previsão para a retomada da emissão da carteira, eu conversei ontem com o chefe do setor, estamos prevendo para o início de agosto retomarmos os agendamentos da emissão da carteira de matrícula consular, né? Uhum. Passou um bom tempo suspenso, tivemos problemas no sistema anterior, enfim, alguns problemas técnicos e o sistema teve que ser suspenso, a emissão, né? Mas o sistema está sendo testado, as pessoas estão sendo treinadas e a expectativa é que em breve, no início de agosto, sejam abertos seja aberto o agendamento para emissão das carteiras, né? Uhum. Então a ideia é, no início, abrir muitas vagas, porque existe uma demanda represada, muitas pessoas nos perguntam, têm nos procurado para emitir essa carteira, né? Essa carteira de matrícula consular. Então a ideia é que no início sejam oferecidas muitas vagas de agendamento, uhum, para dar vazão um pouco a essa demanda, né? Sim, e qual é a importância da carteira consular, né? Aonde o cidadão pode apresentá-la, para que serve, né? Que são as dúvidas também. A carteira de matrícula consular é uma carteira
que serve basicamente como um documento de identificação aqui no exterior. É um documento que não substitui o passaporte, né? Não tem todas as funções de um passaporte, mas serve muitas vezes para o brasileiro que não tem um outro documento, apresentar, se identificar. É um documento que tem dentre as vantagens da carteira de matrícula consular, está o fato de ser um documento gratuito, a emissão é gratuita. Então muitas pessoas têm às vezes dificuldades enfim, que estão passando por dificuldades financeiras, têm dificuldades de solicitar um passaporte. O passaporte tem um custo que pode ser elevado para alguém que está em dificuldades financeiras. Então a carteira de matrícula consular serve para identificação, basicamente, aceita por algumas autoridades americanas, enfim, serve para se identificar em hospitais. Então basicamente as pessoas nos procuram para esses fins, né? E para esclarecer também para a audiência, né, a matrícula consular, ela tem efeito como uma carteira de motorista também? Ela serve? Não. Né? Não, ela só serve realmente para identificação. Ok. E, enfim, algumas autoridades americanas, eu não sei se qual que é a prática aqui na Flórida, porque existe muita, né? Os condados têm muitas particularidades, então, mas em geral é aceita como um documento de identificação válido, né? Então, essa é a finalidade básica da carteira de matrícula consular. Ela não substitui passaportes, não permite viagem, obviamente, e ela não permite, enfim, dirigir mas enfim, essa é a função essencial da carteira. Que né? é bom esclarecer também que muitas pessoas chegam aos Estados Unidos, não têm conhecimento, né, e acreditam que a matrícula consular pode ser também uma forma de apresentação, de identificação na hora de dirigir, conduzir um veículo. Então é importante esclarecer também para as pessoas. Sim. E então a emissão, né, este serviço deve voltar a ser regularizado a partir de agosto. Nós vamos divulgar quando tivermos a data, quando os agendamentos forem abertos, nós vamos fazer uma divulgação ampla sobre isso. É uma demanda da comunidade, enfim, nós estamos atentos a isso e um compromisso do consulado retomar essa emissão. Então, claro que sim. Claro que sim. Estamos aqui ao vivo com o senhor Leonardo Gomes Nogueira Rabelo, cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Miami. E também temos uma outra pergunta aqui de nossos ouvintes, né? Que os filhos de brasileiros nascidos nos Estados Unidos, né? Vamos falar um pouquinho do passaporte. Então, os filhos dos brasileiros que nasceram aqui nos Estados Unidos, eles necessitam de um passaporte brasileiro para entrar no Brasil? Não. Esse tema é um tanto confuso, né? Um tanto delicado. Mas em princípio não. Aí há uma certa particularidade, né? Se ele é registrado como brasileiro, até recentemente, até o dia 17 de junho, ele precisava ter o passaporte brasileiro. Porque o governo brasileiro não concede visto brasileiro para cidadãos em passaporte estrangeiro para cidadãos brasileiros. Então, se ele tinha um registro de nascimento junto ao consulado, nós não emitimos esse visto. A partir do fim do visto, no dia 17 de junho, então que o cidadão brasileiro, em princípio, poderia viajar com um passaporte americano. Há algumas questões que surgem aí. As empresas aéreas, elas podem não aceitar a viagem do cidadão brasileiro com passaporte americano. Nós recebemos algumas informações, algumas queixas de pessoas que não conseguiram viajar com passaporte americano. Então, assim, a nossa recomendação geral que nós damos para aqueles brasileiros que têm dupla nacionalidade é que viajem ao Brasil
com os dois passaportes, com o passaporte americano e com o passaporte brasileiro, ambos passaportes válidos. Isso vai facilitar muito o ingresso no território brasileiro, isso vai evitar questionamentos por parte das empresas aéreas, Exatamente. questionamentos por parte da Polícia Federal, que é a autoridade migratória no Brasil. E no caso de menores, eu tenho importante ressalva, importante cuidado que as pessoas têm que ter é com a autorização para viagens de menores desacompanhados. Muito importante. Ou acompanhados somente de um dos pais. No caso do passaporte brasileiro, quando o passaporte é emitido para o menor, existe a opção de no próprio passaporte os pais já declararem que o menor pode viajar desacompanhado ou pode viajar acompanhado de somente um dos pais, dos genitores. Eles colocam essa informação no passaporte brasileiro. Mas caso viaje com passaporte americano, essa autorização ela teria que ser apresentada uma autorização avulsa, que é emitida no consulado também. Então é preciso fazer um agendamento e ir ao consulado. Isso no consulado brasileiro? No consulado brasileiro. Mesmo que a criança tenha nascido nos Estados Unidos. Isso é bom, é uma recomendação útil, porque muitas vezes há diversas situações, mas uma situação possível é no momento da saída do território brasileiro, do retorno aos Estados Unidos, a autoridade migratória questionar: cadê o passaporte brasileiro dessa criança? Você é o pai dessa criança, eu estou vendo que você é brasileiro, pai da criança, o pai ou a mãe da criança. Cadê o passaporte brasileiro da criança? Não, a criança não é registrada no Brasil, ela é americana, mas cadê a autorização para essa criança viajar somente com um dos pais ou desacompanhada? Se não tiver essa autorização, é possível, e eu acho muito provável, que a autoridade migratória não vai permitir que a criança regresse, ou menor, né, pode ser um adolescente, regresse para os Estados Unidos. Nós já recebemos casos, enfim, os pais desesperados, precisando voltar, perderam o voo, e eles vão ter que, muitas vezes, o pai está aqui nos Estados Unidos, tem que comparecer ao consulado para fazer a autorização. Enfim, é bom evitar esse tipo de situação e se cercar de todos os cuidados necessários. E se organizar também. Sim, com antecedência. Então, Exatamente. é preciso atentar para essa situação. O governo brasileiro é muito cioso, é muito zeloso sobre essa questão da subtração internacional de menores, né? Que é isso que se busca evitar, né, com a autorização. Claro. Então é importante que, ao viajar para o Brasil, obtenha informações e obtenha autorização para viajar, enfim, com um dos pais ou viajar desacompanhado, se for o caso. Sim. Há casos também, Nise, só acrescentando, muitas vezes a criança viaja acompanhada de ambos os pais e por alguma razão ela tem que retornar somente com um dos pais ou desacompanhada e os pais não têm essa autorização. Então é importante também atentar para esse tipo de situação, de possibilidade, né? Então é um alerta para os pais evitarem problemas ao retornarem do Brasil. Exatamente. Temos que nos informar e nos preparar com as devidas documentações, e principalmente quando crianças estão envolvidas em todo esse processo, né? Em todo o processo. E eu passei por essa experiência, né, a respeito dos passaportes, né? Eu estive no Brasil recentemente, levei o meu passaporte brasileiro, que fui orientada justamente pelo consulado. Entrei com o meu passaporte brasileiro e depois regressei com o passaporte americano, que foi algo super, muito rápido, muito tranquilo, não tive nenhum problema, então segue assim um pouquinho do exemplo, de um exemplo para vocês, né, poderem se orientar. E recebi grandes informações do Consulado Geral do Brasil também em Los Angeles, que é onde eu estava residindo anteriormente. Então, e toda essa informação está disponível, né, aqui no Consulado Geral do Brasil em Miami, que seria a página web miami.itamaraty.gov.br. Vocês podem obter toda essa informação lá no site. E também temos nas redes sociais, que daqui a pouquinho a gente passa para vocês mais informação. E a respeito da isenção de vistos, né, que a partir do dia 17 de junho entrou em efeito esta isenção, né, para os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Japão. E Austrália também. E a Austrália também.
E como está sendo esse processo todo? Está sendo bem tranquilo? Como é que está acontecendo tudo? É um processo fácil, né? Para esses 4 países, né, que são os maiores usuários, são os países para quem o Brasil emitia maior número de vistos de turista, né, vistos de visitante. Nós já havíamos anteriormente adotado o visto eletrônico, que havia facilitado muito o processo. Então essa transição foi muito fácil para os cidadãos americanos, para os cidadãos canadenses. Existe ainda a possibilidade da emissão do visto, a possibilidade de emissão de vistos especiais, que o consulado ainda trata, que são vistos oficiais de autoridades norte-americanas, né, que viajam ao Brasil em missão oficial, visto diplomático também. Então, ainda existe alguma atuação do consulado na emissão de vistos para esses casos especiais, além também da emissão de vistos para cidadãos de outros países que estão aqui residem aqui na Flórida e que precisam ir para o Brasil. Então, países com os quais nós não temos acordo para isenção de visto e as pessoas estão aqui e elas precisam ir ao consulado brasileiro. Mas sim, o processo tem sido muito fácil, né? Já havia facilitado por causa do visto eletrônico. Sim. E acaba com a burocracia um pouquinho, né? De tantos documentos, tanta espera. Facilita. O visto eletrônico já havia reduzido bastante, né? Porque a pessoa, ela fazia a solicitação de casa, não precisava ir ao consulado, ela recebia o visto em casa, imprimia o visto em casa e viajava junto com o passaporte. Era um visto que custava, já havia sido, o custo já tinha sido reduzido, era $40. Então o visto eletrônico já tinha simplificado muito o processo. E agora, com a exceção de visto, sim, a expectativa é que aumente, né, o número de visitantes ao Brasil. Incrementar o turismo, Incrementar o turismo, exatamente. Essa é toda a ideia por trás da isenção. Eu não tenho números, enfim, se já se observa o incremento, mas enfim, também é um processo muito recente, né? Isso tem menos de um mês, né? Mas são resultados que vamos ver no decorrer dos anos. Sim, agora, exatamente, né? Mas é uma medida importante de facilitação, né, de fluxo de pessoas para o Brasil. Exatamente. E são informações muito importantes, vocês aí que são de outro país e são casados com cidadãos brasileiros, né, que vivem aqui nos Estados Unidos, fica mais fácil para todo mundo poder ir visitar o nosso lindo país, né, que está precisando de gente para visitar, conhecer aquelas belezas que só o Brasil possui. E uma pergunta bem importante também de nossa audiência é a respeito do consulado itinerante. Teremos alguma previsão do consulado itinerante nos próximos dias, próximos meses? Não temos previsão no momento de outros consulados itinerantes. Esse ano já foram realizados 3. Foram realizados 2 consulados itinerantes em Orlando e um em Pompano Beach. Existe no nosso calendário, há uma previsão de outros consulados itinerantes, mas nós não temos ainda autorização. Nós tendemos assim, a nossa ideia é anunciar com uma boa antecedência, geralmente um mês antes da realização, para que as pessoas possam ir preparando a documentação, fazendo os agendamentos. Alguns serviços se esgotam em pouquíssimo tempo, então é importante já ter em mente o serviço que quer realizar e se preparar, mas enfim, por enquanto não temos ainda não temos datas. Uma data prevista, né? Mas com certeza vamos anunciar aqui durante a programação da Rádio Gazeta News e também no jornal impresso e na página web, para que todos saibam com antecedência quando será o grande dia, né? Sim. E quando acontece, né, o consulado itinerante, que tipos de serviços? São todos os serviços prestados no consulado, no prédio, né, do consulado, ou alguns estão fora deste tipo de serviço? Nos consulados itinerantes, nós priorizamos aqueles serviços que exigem a presença do consulente. Então, um serviço que há uma demanda muito grande, que nós não prestamos nos consulados itinerantes, é a emissão de passaporte para maiores. É um serviço que
toma um certo tempo para a confecção, e é um serviço que, como é um serviço que pode ser solicitado pelos correios, então é um serviço que nós não oferecemos em consulados itinerantes. Passaporte para menor, sim, porque é um passaporte que precisa a presença dos pais. Então a ideia durante o consulado itinerante é priorizar aqueles serviços que demandem realmente a presença do consulente. Então, registro de nascimento, registro de casamento, autorização para viagem de menor, eu acho que alistamento militar, são vários, quase todos os serviços que o consulado presta, quase todos demandam a presença do interessado, né, do consulente, a exceção desses serviços que podem ser realizados pelo correio. Eu acho que o atestado de residência pode ser feito pelo correio. Eu não tenho em mente, assim, mas a grande pergunta geralmente é sobre passaporte comum para maiores, né? Esse é um serviço que a gente não oferece nos consulados itinerantes, porque é um serviço que pode ser oferecido pelos correios, funciona bem. Atualmente o prazo o compromisso que nós assumimos em geral são 3 semanas, mas esse prazo tem sido atualmente menor, então as pessoas têm recebido o passaporte, uma vez que nós recebemos a solicitação, em torno de uma semana, um pouco mais, elas recebem em casa. Então é um serviço que funciona muito bem pelos correios. Que bom e que está disponível, né? Temos assim temporadas, né? Que tudo isso está disponível diretamente num local específico, Orlando, Pompano Beach, Deerfield, né? Para o pessoal que não tem muito tempo de ir até Miami para tratar de assuntos de documentação. E para mais informações, né, do consulado, claro, vou mencionar novamente, vocês devem acessar a página web, que é miami.itamaraty.gov.br. Também o consulado está disponível aqui, informação do Consulado Geral do Brasil em Miami, nas páginas do Facebook. É só ir lá, digita Consulado Geral do Brasil em Miami, ou pela página do Instagram. cg.miami. Então vocês fiquem bem informados em como receber informação do consulado. Mais alguma coisa você gostaria de compartilhar aqui conosco hoje, senhor Leonardo? Não, nós temos também um boletim informativo que é enviado por e-mail. As pessoas podem acessar a nossa página web, né, miami.itamaraty.gov.br e se cadastrar para receber o boletim. No boletim nós damos todas essas informações sobre serviços consulares, também a agenda cultural, agenda comunitária, os eventos que as entidades que colaboram com o consulado organizam, né? Então existem vários meios de comunicação, de informação. Enfim, nós temos vários projetos, algumas ideias de como melhorar essa informação que chega às pessoas. Uma ideia que nós estamos trabalhando e esperamos lançar em breve são tutoriais em vídeo de como solicitar serviços, de como agendar serviços. Nós estamos trabalhando já nos formatos, nos textos, e a ideia é soltarmos isso gradualmente. Todos os serviços que o consulado presta, né, como solicitar, como acessar o sistema de agendamento, que informações são necessárias. Que é algo que até eu tenho que ressaltar, né, que, por exemplo, para fazermos solicitações de documentos, temos que ir online, né, fazer primeiro o agendamento, verificar que tipos de documentação nós temos que trazer, né, ao consulado. Temos que fazer um upload, né, da documentação toda para que tenha imagens e tudo que é necessário para fazer certo documento, como procurações, atestados de vida. Eu tive essa experiência também, então por isso que eu estou mencionando, que muita gente talvez não sabe, como eu não sabia. E aí, depois disso, o consulado envia as opções de horários para podermos fazer o agendamento, né? Se eu pudesse até falar um pouco mais a respeito, tem muitas dúvidas sobre como funciona o agendamento e por que nós pedimos algumas coisas para as pessoas, por exemplo, o upload dos documentos. A nossa ideia toda com o sistema de agendamento
que foi um sistema que foi desenvolvido aqui em Miami pelo consulado, pelo chefe do setor consular, vendo a demanda, a carência por um sistema de agendamento que atendesse as especificidades dos serviços consulares. A ideia nossa é que as pessoas, primeiro, evitem chegar no consulado sem agendamento. Nós não agendamos, nós não entendemos, a não ser que seja um caso de urgência. Sim. Então, a melhor forma de organizar o atendimento ao público é por meio de agendamento. Antigamente existiam filas, enfim, dobravam um quarteirão, as pessoas ficavam mal acomodadas do lado de fora, embaixo do sol. Então, enfim, a ideia é mover essa fila, que era uma fila física, uma fila virtual agora. Sim. Evitar que as pessoas vão ao consulado sem um agendamento e evitar que as pessoas vão ao consulado sem a documentação completa. E elas tenham que retornar, ou elas tenham que percam a viagem. Muitas vezes as pessoas se deslocam várias horas para chegar ao consulado, as pessoas que vêm da região da Flórida Central, e elas vão ao consulado sem ter a documentação necessária. Então, por meio do sistema de agendamento, é feita uma pré-conferência dos documentos. Sim. Então, o upload dos documentos que as pessoas fazem permite que o funcionário consular verifique se a documentação está completa, está correta, e uma vez que essa verificação seja feita, é autorizada, é disponibilizada a janela para se fazer o agendamento. Então, nós temos uma taxa de sucesso na emissão de documentos, é próxima a 100%. As pessoas vão para o consulado já com todos os documentos corretos. E uma taxa de no-show muito baixa. As pessoas agendam e elas se comprometem, comparecem. Então, a taxa de no-show é muito baixa. Isso contribui para que os prazos sejam reduzidos, e, enfim, os serviços sejam prestados de maneira mais eficiente. As reclamações reduziram muito, tem sido bem poucas reclamações ultimamente, os serviços são prestados com muito mais celeridade. E atualmente, só para ter eu verifiquei ontem com o chefe do setor, as pessoas, uma vez que elas tenham enviado da documentação completa, tenham feito o upload, elas estão recebendo ou no mesmo dia ou no dia seguinte a janela para agendamento do serviço ou uma resposta do que está faltando. Sim. Então, a interação com muitas vezes as pessoas têm dúvidas se elas estão com a documentação completa. Então, uma dica que eu dou é que faça um agendamento, envie a documentação que você tem, que a pessoa vai verificar já no seu processo se a documentação está completa ou se é preciso de mais alguma coisa para complementar essa documentação. E vai ser dito, então, o que precisa. Muitas vezes as pessoas não têm uma certidão de nascimento, precisa obter a certidão de nascimento original. Nós dizemos como obter essa certidão de nascimento, a segunda via da certidão de nascimento. Muitas vezes a pessoa só tem um documento de identificação americano, e nós dizemos que isso não é aceito, que precisa ter um documento de identificação brasileiro. Então, uma forma de ter uma interação com o consulado, saber se a documentação está completa, é fazer um agendamento. O próprio agendamento, o consulente vai receber uma resposta. Exatamente. Informação limpa, segura e tudo tranquilo para vocês que aplicam e fazem solicitação de documentos pela página, né, do consulado. Então, excelente informação, e claro que toda quinta-feira nós teremos informação fresquinha, trazida diretamente de um dos representantes do Consulado Geral. Pode ser tanto um cônsul, mas também um representante formal do consulado, que vai trazer informação preciosa para todos nós aqui, cidadãos brasileiros no sul da Flórida. E antes de terminarmos hoje a nossa visita com Leonardo Gomes Nogueira Rabelo, temos aqui vamos dar um alô para algumas pessoas que estão nos escutando hoje ao vivo. Marcos Badeco. Oi, Marcos, tudo bem? Um olá aqui grande nosso. Wagner Pereira Alencar, né? E
Tense Simas, um abraço, Tense. Um beijão para você que também nos acompanha aqui ao vivo pela Rádio Gazeta News. Bem, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje, Leonardo, por estar aqui conosco e espero termos esta conexão com o consulado toda quinta-feira aqui com o Boletim do Consulado. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de prestar essas informações. Sim, seguiremos em contato e em outras oportunidades toda quinta-feira. Ou eu, ou provavelmente algum colega participará aqui da Rádio Gazeta, enfim. Com certeza. Informações úteis para a população brasileira, para a comunidade brasileira aqui na Flórida. Joia, estaremos aguardando. Muitíssimo obrigada, vocês estão aqui escutando a Rádio Gazeta News e vamos ter mais música para vocês. Agorinha mesmo.